Extra, extra, extra. E novidade na área, e o elenco do Real Madrid vai ficar uma loucura nas próximas semanas. Vinícius Júnior e Rodrigo são parceiros, mas depois do que o Raio falou em uma entrevista coletiva, parece que os dois podem começar a brigar por posição em breve. Mas com a possível chegada de Kylian Mbappé, alguém do ataque pode rodar por lá, e já tem muito time interessado nos jogadores brasileiros. Muitas ofertas e muito dinheiro estão sendo oferecidos ao Real Madrid para tirar um dos craques da equipe. A cada dia e jogo que passa, a insatisfação de Kylian Mbappé no PSG aumenta. No último jogo da equipe francesa contra o Olympique de Marseille, fora de casa, o Paris estava vencendo por 1-0, e o Kylian foi substituído no minuto 64 da segunda etapa. Na hora que ele viu seu nome e seu número na placa, ele fez essa cara aí, de poucos amigos, e saiu de cabeça baixa de campo. Gonçalo Ramos, fora o Mbappé, vai levar uma vaia monstruosa, obviamente. Imagina, foi vaiado com a seleção francesa, né? Vestindo a camisa da França, foi vaiado pelo Velodrome na terça-feira. Então hoje não é diferente. Ao invés de ir para o banco de reservas, como a maioria dos jogadores fazem, o camisa 7 simplesmente foi para o vestiário e ficou por lá mesmo, não voltou. Depois disso, o técnico Luiz Henrique, em entrevista coletiva, falou isso quando perguntaram se o Mbappé havia ficado bravo por ter sido substituído. Abre aspas, ele ficou bravo? Eu sou o treinador. Eu tomo as decisões. Se não entendem, não ligo. Fecha aspas. Depois disso, Mbappé postou essa foto aí em sua rede social, da hora em que foi substituído e com a braçadeira de capitão na mão, sem nenhuma legenda. O fato mesmo é que desde que vazaram que o Mbappé ia sair do PSG e já havia comunicado ao clube, ele não teve mais vida fácil por lá. O técnico Luiz Henrique faz questão de deixar o jogador por menos tempo nas partidas. O tempo de jogo de Kylian Mbappé no campeonato francês desde que anunciou sua saída do PSG está assim: 29 minutos jogados contra o Nantes, 64 minutos jogados contra o Rennes, 45 minutos contra o Mônaco, 18 minutos contra o Reims, 90 minutos contra o Montpellier e 64 minutos agora contra o Olympique de Marseille. O caso virou capa em diversos jornais franceses, e isso rendeu assunto lá na Espanha, no elenco do Real Madrid. Isso porque no mesmo dia, o time merengue estava jogando contra o Atlético Bilbao, e após o fim da partida, o Rodrigo praticamente entregou que o Mbappé vai para lá em breve, e também deixou claro que quer mudar de posição no Real Madrid. Mas antes disso, durante a partida, o camisa 11 estava jogando na ponta esquerda, no lugar de Vinícius Júnior, que estava suspenso por cartões. Rodrigo prefere jogar nesse lado e sempre diz que se sai melhor atuando por ali. Não é à toa que com apenas 8 minutos, ele marcou esse golaço. Vem pro ataque, velocidade, Rodrigo trazendo o Real Madrid, pode arriscar o chute, ele bateu pro gol! Gol! Rodrigo! Pra levantar os torcedores do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu, Pra fechar, o Raio ainda marcou mais um e o Real venceu por 2-0. Que bolão, Rodrigo pintou segundo! Gol! Rodrigo ficou cheio de moral, foi eleito melhor em campo com os gols marcados e foi para a zona mista dar entrevista coletiva. Por lá, ele foi questionado sobre o Mbappé, se o francês iria jogar no Real Madrid, e ele respondeu isso: Mbappé para o Real? Acho que está próximo porque é o que dizem jornalistas. Confio em vocês, mas não sei o que está acontecendo. Depois, perguntaram se ele perderia a posição para o francês, e o camisa 11 falou: se Mbappé vier, ficarei no banco? Será um problema feliz para o treinador, estou focado apenas no Real Madrid, disse ele. Segundo o jornal AS, a apresentação oficial de Kylian Mbappé no Real Madrid poderá acontecer em agosto, após a turnê americana, aquela famosa competição de amistosos. Isso se deve à agenda lotada do clube, e essa ida de Mbappé pode desencadear um efeito dominó com outros jogadores da equipe merengue, porque se Donatello vai chegar, alguém vai ceder espaço para ele no time titular. Rodrigo e Vini Júnior são os nomes à vez. Segundo a rádio Cadena Ser da Espanha, com a possível perda de espaço no Real Madrid, Vinícius Júnior está sendo monitorado pelo Chelsea, pelo Liverpool e pelo Paris Saint-Germain, que estão dispostos a pagar cerca de 200 milhões de euros pelo jogador. A situação de Rodrigo também está sendo observada de perto. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal e PSG estudam ofertas em torno de 120 milhões de euros por ele. A fonte ainda revelou que o jogador deseja ficar no Santiago Bernabéu, aconteça o que acontecer. Ele quer lutar por minutos, seja na esquerda como falso 9 ou pela direita. Convencer Rodrigo a sair do Real vai ser o mais difícil, porque ele acredita que o clube merengue tem o melhor projeto do futebol mundial. Já no caso do Vini Júnior, pelos episódios recentes que vem sofrendo lá na Espanha, os clubes enxergam que seria mais fácil convencer o Vini do que Rodrigo a deixar o Real Madrid. Vale lembrar que, em entrevista coletiva pela seleção brasileira no mês passado, Vinícius Júnior afirmou que pensou em deixar o Real após os ataques sofridos no Campeonato Espanhol, mas disse que, se fizesse esse movimento, estaria dando o que querem aos racistas. Abre aspas, vou seguir lutando e jogando no melhor do mundo, ganhando títulos e fazendo muitos gols para que vejam cada vez mais a minha cara. Siga evoluindo para isso, completou Vini.
Dentre os clubes, o PSG está na frente porque já tem a grana para oferecer pelo Vini ou pelo Rodrigo, e ainda tem espaço garantido na ponta esquerda para um dos dois com a futura saída de Kylian Mbappé. No caso do Vini, ele tem contrato com o Real até 2027, e o seu valor de mercado está na casa dos 150 milhões de euros. Como ele está em ótima fase, os caras podem até mesmo oferecer algo a mais para tirá-lo de lá. Já o Rodrigo tem contrato até 2028, e seu valor de mercado é de 100 milhões de euros. Pode parecer loucura e algo improvável para alguns, mas o mesmo aconteceu com o Neymar lá em 2017. Todos achavam impossível, e a história aconteceu. O fato mesmo é que, por causa da ida de Mbappé para o Real Madrid, uma coisa é certa, as coisas por lá vão mudar em breve. Enquanto isso, o desempenho de Rodrigo na vitória do Real Madrid por 2-0 sobre o Atlético Bilbao reviveu um debate. Será que o atacante é sacrificado quando não atua na esquerda? Com seus 2 gols, o Rayo mostrou que tem melhores números na ausência de Vinícius Júnior. E o tema agora é discussão lá na Espanha. Rodrigo no Real Madrid, na temporada 2023-24, está assim. Ao lado de Vini Júnior, 6 gols e 6 assistências em 28 jogos. Sem Vinícius Júnior, 9 gols e 2 assistências em 14 jogos. No total, 15 gols e 8 assistências em 42 jogos. Ele alcançou a marca de 10 gols numa edição do Campeonato Espanhol. Em declaração ao jornal El País, Rodrigo admitiu que joga melhor por aquele lado, e foi além. Para ele, o Real Madrid potencializa quem ocupa aquele setor. Abre aspas, é verdade que ali na esquerda vou melhor. O estilo da equipe sempre favorece quem joga na esquerda. Fui muito bem e quero ir também pela direita. Jogava bem, mas os gols não saíam. Questionado sobre o tema, o técnico Carlo Ancelotti não alimentou qualquer debate sobre uma possível mudança de posicionamento dos seus titulares, e se limitou a elogiar o camisa 11. Ele fez a diferença, é o que faz e o que tem que fazer. Agora todo mundo pode dizer que é melhor na esquerda, mas para mim, Rodrigo vai bem em todos os lugares. Não nos esqueçamos que ele marcou 2 gols em uma semifinal de Champions League quando estava pela direita. E se o treinador italiano se referir na vitória contra o Manchester City em 2022, que o Rodrigo e o Vini jogam muito, disso nós não temos dúvidas. Mas o que será desses dois com a chegada de Mbappé? Porque os 3 gostam de jogar na ponta esquerda e se saem muito bem por lá. Mas será que tem espaço para todos no time merengue? Nos bastidores, as conversas estão rolando solta. Em um vídeo vazado no vestiário do time merengue, Jude Bellingham, Tchouaméni e Camavinga estavam conversando sobre alguns jogadores, mas os nomes foram censurados. Com isso, todo mundo achou que a conversa fosse sobre o Kylian Mbappé e o Erling Haaland. Great guy, bro. He's a great guy. He's unbelievable, bro. We don't care. Come on, shut up. We don't care. But he's better than your boy. Which one? Nah, but please. Look up, please. Depois que o vídeo vazou, os fãs de futebol comentaram bastante sobre isso, o que intensificou ainda mais a empolgação sobre uma possível ida de Mbappé ao Real Madrid. Para acalmar os ânimos, Tchouaméni decidiu dizer para a imprensa que eles conversavam sobre outros jogadores. Segundo ele, os jogadores mencionados foram 2 zagueiros do Bayern de Munique. Tchouaméni disse ao RMC Sport isso. Não estávamos falando de Kylian Mbappé e Erling Haaland, estávamos falando de Eric Dier e Dayot Upamecano. Jude estava falando sobre Dier e eu estava falando sobre o Dayot. Além disso, ele falou mais, abre aspas, eu prefiro Mbappé. Haaland é um grande jogador, mas prefiro Mbappé. Fecha aspas. Bom, de qualquer forma, o fato é que as coisas no Real Madrid andam bem por enquanto. Mas quando o Mbappé chegar, o caos será instaurado por lá, e o técnico Carlo Ancelotti vai ter uma baita dor de cabeça. Rodrigo e Vini Júnior já estão recebendo ofertas de outros times gigantes da Europa, e se quiserem, podem pedir para deixar o Real. Diz que teriam que brigar por posição com o Mbappé, ou jogar uma posição em que eles não gostam. Mas se você fosse o Ancelotti, qual dupla escolheria para o Real Madrid? Opção A, Mbappé e Rodrigo. Opção B, Mbappé e Vini Júnior. Ou opção C, os 3 juntos, Mbappé, Rodrigo e Vini Júnior. Comenta sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques tocando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.